Pai, que não seja a tua filha a ministrar, mas que o teu Espírito Santo venha ministrar através dela, usando os lábios dela, Senhor. Deus, dá entendimento profundo da palavra, dá ciência da palavra para Flávia nessa noite, ó Pai, e que essa palavra venha penetrar dentro dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, é que nós desejamos para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero já agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a toda a direção, meu pastor Ciro, e eu louvo a Deus por essa palavra de hoje, que está em Salmos 37. Nós vamos ler do 1º ao 5º versículo. Salmo 37, do 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, igreja? Podeis assentar? Nós vemos aqui neste salmo muitas instruções que Deus nos deixou para nós recebermos a vitória. Dicas que depende da nossa postura, depende da nossa posição diante de Deus e dos homens. E aquele que nos dá a vitória nos fará alegrar com ela. Normalmente, nós temos um sentimento de raiva, de ira, quando a gente se depara com uma corrupção, quando a gente se depara com uma injustiça, quando a gente se depara com alguém que faz o mal, e a gente se indigna ainda mais quando isso é com a gente, né? Mas você quer ver a gente ficar indignado quando estes que fazem esse mal começam a sobressair. Eles falam mal, eles condenam, eles apontam erro, eles agem com maldade e eles têm sucesso de princípio naquilo que fazem. Isso traz indignação para mim e para você. E às vezes a gente vê uma pessoa tão rica, a gente vê uma pessoa tão bem-sucedida, mas a gente não sabe de onde que veio essa prosperidade, se ela veio de um suborno, se ela veio de um roubo, se ela veio de enganar pessoas. Mas aquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas, ele sabe de onde veio essa prosperidade, ele sabe de onde veio essa riqueza, esse cargo, esse sucesso, e ele sabe para onde ela vai e para onde aqueles que a possuíram de má fé, de má conduta, eles irão. Então o crente, o salmista vai deixar para nós essas instruções. E o crente precisa tomar atitudes. E a primeira atitude que o salmista vai nos deixar é de confiança. Eu e você, nós precisamos confiar em Deus. E essa confiança, confiar em Deus, é confiar em tudo que Ele diz e confiar em tudo o que Ele é. E às vezes aqui está o problema, porque tem muito crente que não sabe o que Ele diz e não sabe quem Ele é. Jó, ele era um homem íntegro, reto, ele orava, ele sacrificava pelos filhos, mas só depois de um longo processo de dor, no final do seu livro, a Bíblia diz: hoje meus olhos te veem. Antes eu só ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então tem de grande importância para mim e para a sua vida em conhecer a Deus. E conhecer a Deus é conhecer essa palavra. Como que a gente conhece alguém? Como que eu e você passa a conhecer uma pessoa? Eu preciso
conviver com essa pessoa. Eu preciso ouvir o que ela diz, eu preciso ver o que ela faz, eu preciso entender o que ela pensa, e não é diferente com Deus. Eu e você, nós precisamos nos separar, nós precisamos observar, nós precisamos ouvir, meditar e entender o que está escrito nesta palavra, porque o que está escrito nessa palavra revela quem Ele é. E é essa verdade que vai ensinar para as nossas vidas quem Jesus é, quem Ele é e o que Ele faz. E essa Bíblia, essa palavra, ela vai nos trazer fé, ela vai trazer a confiança que eu e você precisa para todos aqueles que servem ao Senhor. O servo de Deus, ele confia no seu Senhor. E o salmista, ele também vai nos mostrar nesse salmo que não é só a confiança, não é só confiar em Deus. O meu procedimento, a minha conduta, o meu agir precisa estar de forma que vai o agradar. Então não é só eu confiar, eu preciso fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então o caminho da vitória também precede fazer o bem. Eu preciso confiar em Deus e eu preciso fazer o bem. As minhas atitudes, as minhas obras, o meu procedimento não é estar fazendo mal, proporcionando mal, trazendo o mal para a vida do outro. A confiança em Deus vem acompanhada de atitudes de bem. Eu e você precisa entender isso, porque a Bíblia diz que Deus é justo. E na hora certa Ele vai se levantar em meu e seu favor. Ele traz a verdade que está oculta e Ele mostra a intenção do coração. Então, diante dEle não há trevas. Diante de Deus não há nada que se possa esconder, porque Ele é a luz desse mundo, porque Ele é a luz desse mundo. Então não adianta o roubo, não adianta a mentira, não adianta o engano, não adianta a inveja, não adianta a injustiça, a difamação. Quando a luz chega, quando a justiça se manifesta, tudo é decepado. Confia em Deus. Confia no agir de Deus, espera a honra do Senhor na sua vida. A questão aqui não é agradar a homens, a questão aqui não é buscar vantagem para si, a questão aqui é agradar ao seu Senhor. E aquele que crê que Ele existe, Ele é recompensado, e é assim que agrada a Deus, crendo. Confiando em Deus, confiando nele. E Abraão, ele esperou com paciência e ele foi justificado. Por quê? Porque ele creu. Ele confiou naquilo que Deus disse para ele. Ele acreditou. Então eu e você, nós precisamos confiar em Deus. Eu e você precisamos fazer o bem e não deixar que o mal que fazem com você venha mudar o seu coração. Que o mal que fazem com você venha mudar as suas atitudes. Faz o bem. Você sabe por que você tem que fazer o bem? Porque tudo que você faz, você tem que fazer como que para o Senhor. É Ele que vai recompensar a minha e a sua vida. É Ele que vai recompensar os teus atos. E Ele não deixará de te recompensar. Sabe por quê? Porque Ele vê o seu esforço, Ele vê a sua fé, Ele vê a sua busca, Ele vê o seu desejo de agradar a Ele. E aqui está o segredo, a motivação do seu coração. Deus, Ele vai se mover com a motivação do seu coração. E agradar a Ele, agradar ao Senhor, implica em obedecer a Ele. Então, se eu tenho Jesus como exemplo na minha vida, então agradar a Ele implica em negar a mim mesmo. Eu preciso entender que eu preciso me humilhar, que eu preciso agradar ao Senhor, que eu preciso obedecer a Ele e que eu preciso, com isso, passar por cima até de mim para obedecer a Ele.
Foi assim com Jesus. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele sofreu dores. Jesus, ele perdoou os pecadores. Jesus, ele perdoou quem o feriu, quem o maltratou. Mas Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes, que pelo nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele quer fazer isso comigo e com a sua vida. Ele quer te honrar, Ele quer te exaltar, mas para isso é necessário passar por um processo. Então não fuja do processo. A igreja do Senhor, nós passamos por processos. Então se está doendo, aguenta. Se está sendo humilhado, humilhada, dá graças a Deus. Se está sofrendo, se sinta privilegiado, porque já foi determinado bênçãos para aqueles que sofrem por causa do Evangelho. Já foi determinado bênção para mim e para a sua vida que obedece ao Senhor. Confia nele, creia nele, você receberá a sua vitória. Você receberá aquilo que você veio buscar essa noite, amém? Não passa nada despercebido diante de Deus. Não passa nenhuma palavra, não passa nenhuma ação. A conta chega, como diz o meu pastor Ciro, a conta chega e vai determinar aquilo que ela vai trazer para mim, vai depender da minha e da sua atitude. Vai depender de mim e de você, se quando essa conta chegar, eu vou chorar ou eu vou cantar. Eu vou dar o culto de gratidão ou eu vou me lamentar. Depende de mim e depende da sua vida. Para cantar o hino da vitória, o salmista já deixou escrito. Nós já sabemos. Confia, faz o bem. E deixa a indignação de lado, porque isso pode trazer destruição para a sua vida. Busque estar nos braços do seu Pai. Busque se entregar a Ele todos os dias, porque nós vivemos dias maus e só Ele que pode sustentar a nossa vida. Só Ele é quem pode nos ajudar e só Ele pode nos fazer vencedores. Efésios capítulo 1 tem um versículo que eu gosto muito. Diz assim que todas as sortes de bênção já estão preparadas para mim e para a sua vida nas regiões celestiais. Deus já preparou todas as sortes de bênção. Então falta o quê? Não falta nenhuma. Todas as sortes de bênção já foi preparada pelo nosso Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso buscá-la. Eu preciso conhecer essas bênçãos e ter fé em Deus para adquiri-las, porque Deus já preparou tudo para a nossa vida, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É esse sangue que deixa eu e você purificado, e quando nós cada vez nos purificamos mais estamos perto daquele que nos chamou, daquele que nos capacitou e daquele que traz a bênção para a nossa vida. Ninguém vai poder impedir o agir de Deus. Ninguém vai poder impedir o manifestar do Senhor na minha e na sua vida. Ele vai te honrar, irmão. Levanta a sua mão. Ele vai honrar a sua vida. Ele vai te exaltar. Ele vai te trazer a vitória. E o seu comportamento diante dele vai mudar a situação, vai mudar a sua história e vai te fazer mais que vencedor para a glória do seu nome. Quem diz um amém para mim? Para a glória de Deus. Deus, ele vai te exaltar sim. Deus, ele vai trazer a vitória sim. E nós precisamos estar diante dele para o honrar, para o agradar, confiando em tudo que ele faz por mim e por você. Amém? Já está tudo escrito. Nós precisamos ler essa palavra, porque essa palavra vai nos conduzir ao caminho da vitória. Amém, igreja? Eu quero fazer uma oração por você, pode? Se você puder ficar de pé, vamos orar? Apresenta aquilo que você está colocando diante de Deus. Apresenta a sua família, porque é um culto de vitória.
E Deus, Ele vai trazer a vitória para a sua casa. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor, porque sei, ó Pai querido, Rei da Glória, que Tu está neste propósito, que a Tua boa mão está estendida, e a Tua palavra diz que é o Senhor Pai que se levanta ao nosso favor, é o Senhor Pai que tem agido, que tem operado milagres e maravilhas no nosso meio. Toma, Senhor Deus, a Tua igreja. Toma, Senhor Jesus, as nossas vidas. Vá de encontro, Senhor Deus, a este lar. Vai de encontro, Senhor Deus, a esta que tem apresentado diante de Ti este propósito, que tem apresentado diante de Ti, ó Pai, essa guerra. Tu és Deus para cessar. Tu és Deus, ó Pai, para repreender o inimigo nesta noite e trazer a vitória para esta casa, porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Por isso, Pai Santo, Rei da Glória, entra com a Tua providência e age no sobrenatural, porque a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus. Guarda-nos, Senhor, e sê conosco, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.